Você usa âncora neurótica? Talvez você agora tomou um susto, né? O que é isso? Vamos entender um pouco sobre o que são as âncoras neuróticas, mas vamos entender o conceito de âncora de uma forma mais ampla e logo em seguida eu vou te mostrar o que essas âncoras neuróticas faz com as pessoas. Inclusive, as pessoas que eu atendo que vêm com aquela ansiedade, né, o que a gente chama de ansiedade neurótica, né? Então, de onde vem isso? Quais são essas âncoras que essa pessoa utiliza, né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Beth Dantas, sou terapeuta e estou aqui para ajudar você a se autoconhecer melhor. Antes de um conteúdo propriamente dito, vamos entender o que é âncora, né? Âncora é uma técnica que utilizamos para criar um gatilho mental que ativa sentimentos, que ativa pensamentos, estados emocionais a um estímulo específico. Esse estímulo específico pode ser uma palavra, pode ser um toque, pode ser um objeto, pode ser uma frase, pode ser algo que você vê, pode ser algo que sentimos, que tocamos, que cheiramos, que saboreamos. Tudo isso pode ser considerado, então, uma âncora que a gente tem guardada lá na nossa mente subconsciente. E aí, eu atendo muitas pessoas com aquela ansiedade, a ansiedade que a gente fala, a ansiedade neurótica, que consiste em um medo exagerado, inconsciente, que a pessoa carrega de ser punida, ou então porque ela precisa obedecer uma regra, um desejo. Talvez ela tenha essa base lá na infância. É um conflito que basicamente está ali entre o que ela é, né, o id dela, o que ela é e o ego dela. E aí a ansiedade moral, ela vem caracterizada pelo sistema de culpa, de vergonha, de querer atender os desejos, valorizar o ego. Então, os sintomas de uma pessoa neurótica pode ser a interpretação que ela dá à realidade, as reações incomuns que ela tem quando ela passa pelos acontecimentos do dia a dia. Quem não compreende como a neurose funciona, interpreta as atitudes como atitudes exageradas ou o desejo de fazer cena. É o que acontece muitas das vezes. A pessoa ela tem um problema, né? uma âncora neurótica, mas ela exagera. E as pessoas não entendem e acreditam que ela está fazendo aquilo ali para poder chamar atenção. Então, quem tem neurose pode manifestar medo excessivo, pode se desesperar diante de situações que é corriqueira, que para outras pessoas não significaria nada. Ela tem uma preocupação extrema e constante, alterações de humor, tem fobias diversas, tem traços histéricos, medo de ir a determinados lugares, entre outros. E aí, eu vou te dar um exemplo agora bem simples que você vai entender bem melhor. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Antes de eu te dar todos os exemplos e finalizar aqui, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, vai dar o seu joinha também. E depois, quando finalizar, se você achar que esse conteúdo foi relevante, deixa um comentário. E também aproveita para compartilhar, né, gente? Vamos me ajudar a melhorar esse canal aqui, tá? Então, sem muitas delongas, vamos voltar aqui. As neuroses, como eu falei agora, esse traço histérico, eu vou te dar um exemplo bem legal. Eu passei por uma fase da vida, praticamente toda a infância e adolescência, e grande parte da minha fase adulta também, tendo um medo exagerado, um desespero
fazendo aquelas cenas histéricas mais terríveis que você pode imaginar, relacionado à barata. Eu não podia ver uma barata. Gente, se uma barata voasse na minha frente, podia estar no meio do povo, no meio da rua, em qualquer lugar, eu fazia um escândalo. Eu lembro que uma vez eu larguei o fogo da minha casa, fazendo uma janta, e eu larguei a panela no fogo, o fogo ligado, e saí correndo, meu marido não estava, e fui buscar um vizinho para ele vir tirar essa barata, e ele ainda tinha que me mostrar, me provar por A mais B que ele havia matado a barata e tirado de dentro da minha casa. Então, assim, isso é um desespero. Então, era uma âncora que eu tinha, uma âncora neurótica. Ou seja, quando eu via a barata, disparava uma agonia, um desespero, uma loucura, uma coisa horrível, que eu só pensava em ficar gritando, correndo, pulando, era uma coisa horrível. Então, olha isso. E quantas pessoas têm essas neuroses, essas âncoras, e não sabe, não entende, ela acha que isso é normal. E às vezes ela é taxada, né, de exagerada, de descontrolada, de perturbada e várias coisas, porque as outras pessoas também não entendem. Beth, mas aí o que você fez para se livrar desse problema todo? A terapia, claro. Então, foi através da hipnoterapia que eu consegui passar por cima disso tudo. Hoje, eu não sou a pessoa que, eu vou pegar uma barata de estimação. Claro que não, né? Até porque eu tenho nojo da barata. Mas assim, eu consigo pegar uma vassoura e espantar ela. Outro dia eu entrei na minha garagem, não tinha o que fazer, e a barata ia entrar para dentro da minha casa. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu chinelo e matei a barata. E depois busquei a vassoura e a pá e joguei a barata fora. Então assim, isso jamais aconteceria se eu não tivesse mudado essa âncora. Hoje eu vejo a barata do tamanho que ela é. É real. Só que antes ela era do tamanho de um elefante. Porque o desespero que eu sentia, né, disparava essa âncora neurótica em mim, que eu achava que ela era maior do que eu, ela era do tamanho de um elefante, ela ia me esmagar a qualquer momento. E assim, a gente percebe que tudo isso é algo que a gente cria, de uma forma até exagerada, porque estava lá no meu subconsciente, talvez uma coisa que eu trouxe da infância, até porque minha família inteira tem esse histórico, né? Então, as neuroses, elas, consideradas obsessivas, né, são fenômenos gerados pelos conflitos internos que nós temos. Então, devido a quê? As frustrações, aquelas frustrações de impulso instintivo. Então, considera-se que a neurose obsessiva é o reflexo de nossas vivências. Percebe aquilo que eu falei lá da infância? Vem da infância, são os traumas, os recalques, né? O que você sofreu, aquilo que você se envergonhou, aquilo que te assombrou, aquilo que causou um transtorno, um medo excessivo em você. E sendo assim, esses sintomas, né, esse sintoma desse tipo de neurose, são como uma expressão simbólica de um conflito psíquico. Então isso são as âncoras que nós carregamos. E aí, Beth, como que faz então, já que você falou que isso tudo existe e tal, talvez você também tenha medo aí de barata, desespero, de outros animais, de outros insetos, como que faz para limpar isso, para soltar, para desfazer essas âncoras, né? Então, na hipnoterapia, nós utilizamos também a PNL, que é a programação e reprogramação, né, da neurolinguística, né? Então, nós vamos trabalhar essas âncoras, transformá-las, né? Pegar as âncoras que levam você para um estado de conflito, de desespero, de inquietação e tal, e vamos desinstalando essas âncoras e instalando uma nova âncora que vai fortalecer você, que vai te levar para não sentir mais esse desespero. Por exemplo, na questão da ansiedade, né? Se uma ou várias âncoras estão levando você para sentir essa ansiedade desesperada, por exemplo, nós podemos desprogramar esses programas, que a gente chama de âncoras. Também tem os gatilhos que podem estar antes da âncora, levando você para essas âncoras, né? Os gatilhos podem ser assim, uma música que você escuta,
uma coisa que você vê, uma cena, e aí rapidamente leva você para aquela âncora, né, para aquela sensação, e em seguida reprogramar essas âncoras e fortalecer a sua mente para que você tenha uma vida tranquila. Nós precisamos entender o seguinte: nós, seres humanos, nos lembramos de coisas que aconteceram, que nos levaram a sentir, ou seja, a situações emocionais. Nós lembramos de coisas que nos trouxeram felicidade ou tristeza. Eu vou aqui dar um exemplo bem simples para você. Imagina que você agora tenha aí na sua mente bem guardadinha, que você consegue acessar imediatamente o que você comeu no almoço no dia 1º de janeiro de 1998, se você já era adulto nessa época. Ai, Beth, eu nem era nascido. Tudo bem. Imagina que você, então, lembra do dia que você fez um lanche na casa da sua avó, numa tarde de domingo do mês de fevereiro de 2019. Você não vai lembrar disso. Ai, que isso, gente? Eu não sei, eu comi qualquer coisa. Mas aquela frase que alguém falou com você há 10 anos, há 20 anos, há 30, dependendo da sua idade, há 50 anos, ela te machuca. Por quê? Porque nós guardamos os estados emocionais. Assim como você vai lembrar daquele dia que você foi muito feliz, daquele dia que você foi homenageada, daquele dia que você ganhou um abraço incrível da pessoa que você mais ama neste mundo, ou daquela pessoa que te fez muito feliz. Percebe? Ou o dia que nasceu o seu primeiro filho, o seu segundo filho, não sei. Aquela emoção, aquela coisa boa, aquilo nunca apaga da sua mente. Olha como isso é lindo, né? Então significa que nós somos programados ou nós podemos nos reprogramar exatamente ali naquele ponto, nas emoções. Porque quando essas emoções são boas, nós temos uma vida equilibrada, nós temos a capacidade de ir além, nós temos a capacidade de construir. Mas quando essas memórias, esses estados emocionais não são tão legais, que nos levaram a sentir dor, medo, tristeza, recalque, traumas, nós vamos desenvolver problemas emocionais sérios. Por isso que é tão importante passar por um processo de hipnoterapia junto com outras terapias. Quantas pessoas que eu atendo hoje, que meus colegas aí, terapeutas atendem, que também estão fazendo um tratamento, às vezes com um psiquiatra, que estão na terapia convencional com um bom psicólogo, mas que também faz o processo terapêutico e que ajuda muito. E quantas vezes a gente já tem os relatos de que todas essas junções de tratamentos e terapias acelerou o processo de melhoria e de recuperação de uma pessoa. Porque de verdade, com a hipnoterapia PNL, nós trabalhamos de uma forma muito rápida o subconsciente da pessoa. E quando a gente trabalha com a terapia hipnossistêmica, então, que nós ligamos todos os conjuntos de um ser humano, não tem como você melhorar se você está desconectado de parte de você. Se você não se aceita, se você não se ampara, se você não se compreende, se você não se entende, se você não se perdoa, não perdoa os outros. Então, existe todo esse conhecimento por trás. Por isso que é importante fazer também esse acompanhamento, né, com essas terapias. E por isso que nós hoje recebemos tantos depoimentos de pessoas que talvez já veio aí de 10 anos, 20 anos de luta contra uma ansiedade, contra a depressão e outros problemas, e com a ajuda da hipnoterapia, da terapia hipnossistêmica, da PNL, essa pessoa passa para um estado muito, muito melhor e muito mais rapidamente. E ela recebe até alta muito rápido dos seus psicólogos, dos seus psiquiatras. Olha isso. É muito bom, não é? Ver esse resultado acontecer. Eu espero que você tenha entendido e agora eu pergunto para você, e aí, você está usando uma âncora neurótica?
se você tá. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você tiver dúvida, deixa para mim aí as suas perguntas que eu vou respondendo na medida do possível. E eu fico muito feliz de ter a sua companhia sempre aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima!